Seja bem-vindo a mais uma Conversa Fraterna. Olá, como vai você? Receba meu abraço fraterno e meu convite para mais uma Conversa Fraterna. Eu sou Luiz Arantes e faço parte do grupo fraternal Eurípides Barçanufo. E convido você para juntos fazermos uma prece inicial. Por favor, acompanhe-me. E nessa prece, peçamos bênçãos para todos nós, para nossos familiares, amigos, vizinhos, além de muitas luzes para as nossas reais necessidades. Deus, Pai querido, fonte eterna de amor e luz, Jesus, divino querido Mestre, queridos mentores individuais, nossos guardiões e também Maria, nossa Mãezinha Celeste. Estamos diante de vós, pedindo muita luz, muita saúde e sabedoria para os nossos dias. Que sejamos abençoados, iluminados e protegidos em nosso caminhar, conforme nossos méritos e conforme nossas necessidades. Que possamos, através dessa conversa fraterna, entender um pouco mais sobre o que fazer e como fazer para nossa transformação e nosso crescimento. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, a nossa conversa fraternal está contida no Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, que tem por título Fora da caridade não há salvação. E nós vamos conversar especificamente sobre os itens 2 e 3, que é a parábola do bom samaritano. Naquele tempo, Jesus começou dizendo assim: quando o Filho do Homem vier em sua majestade, se sentará sobre o trono de sua glória e separará uns dos outros, como um pastor separa as suas ovelhas. Aos da direita dirá: vinde a mim, abençoados de meu Pai, pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estive doente e fostes me visitar. Aos da esquerda pedirá que se afastem. Então haverão de perguntar: Senhor, quando foi que assim fizemos? E ele responderá: todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos, ou deixastes de fazer, foi a mim que o fizestes. Essa é a essência da caridade apregoada por Jesus. Naquele momento, naquela época, Jesus acabara de chegar de uma viagem de 144 quilômetros até Jerusalém. E, como no costume da época, viajavam a pé. E naquela viagem, os samaritanos lhe haviam negado hospedagem e acolhida. Só para contextualizar, judeus e samaritanos naquela época estavam em guerra. Então estavam todos cansados, todos, Jesus e os discípulos, não só pela distância percorrida a pé, mas também pelo sol causticante do deserto. Mas mesmo assim ele atendia as pessoas que dele se aproximavam para ouvi-lo e os acolhia com amor e dignidade, como sempre. Ele falava sobre a essência da prática da caridade, conforme dizíamos há pouco, quando um doutor da lei se levantou no meio de todos e perguntou para tentá-lo: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? E quem é o meu próximo? Eu fico pensando, meus queridos, se nós hoje
também não teríamos essa postura e se faríamos tal pergunta ao nosso Divino Mestre com o objetivo de testá-lo. Será que já sabemos o que fazer para possuir a vida eterna? Ou será que já sabemos quem é o nosso próximo? São duas perguntas dificílimas. E a forma que Jesus encontrou para responder a pergunta foi contando uma parábola para que o doutor entendesse e também aquela gente muito simples que estava com ele. Então Jesus lhes disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Apenas para lembrar que naquela época Jerusalém era a cidade sagrada e Jericó era uma cidade chamada de pecado, né? A cidade do pecado. Então, descer para Jericó já era uma coisa ruim. Mas um homem descia de Jerusalém para Jericó e uns ladrões o assaltaram, despojaram-no de tudo, machucando e deixando-o quase morto no chão. Passou por ali um sacerdote, que era uma das autoridades máximas do templo, e também depois passou um levita, que era auxiliar do sacerdote, e vendo caído ao chão, passaram ao longe, sem ao menos se aproximarem. Ora, passou também por ali um samaritano e teve compaixão daquele homem. Tratou suas feridas com vinho e azeite. Ele colocou-o no seu cavalo e o levou até uma estalagem. Na época eram os recursos que se tinha. O vinho era para limpar as feridas e o azeite era um tipo de cicatrizante. E levando-o até uma estalagem, tomou conta dele em suas necessidades. Como tinha que seguir viagem, aquele homem pagou as despesas e deu 2 moedas ao dono da estalagem e lhe disse: tomai conta dele, tudo o que gastardes a mais com ele, em minha volta eu vos restituirei. Então essa é a parábola que Jesus usou. E é uma parábola profunda em seus ensinamentos, porque ela contém toda a moral de Jesus, que se resume na caridade e na humildade. Para quem deseja se salvar, na parábola ficou muito claro isso. O que nós deveríamos fazer? A caridade e a humildade são 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E Jesus lhe dizia: fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. A caridade é, assim, a condição absoluta da felicidade futura. E Jesus sempre colocou a caridade como sendo a primeira das virtudes, pois dela derivam todas as outras. Ele costumava ainda ir mais longe quando nos dizia: bem-aventurados os humildes, os de coração puro, os mansos, os pacíficos e os misericordiosos. É importante nós entendermos o desafio que Jesus fez ao final dessa parábola, quando nos recomenda: ide, pois, e fazei o mesmo. E nós, que via de regra somos doutores em muitas coisas de pouca importância, perguntaríamos: como assim fazer o mesmo? E a minha vida? E a minha família? E os meus negócios? Como assim? Ide, pois, e fazei o mesmo. Eu gostaria que trouxéssemos para nossas vidas, para os dias atuais, e assim entendermos esse desafio de Jesus de ir e fazer o mesmo. Eu gostaria que nós recontássemos essa história como se ela fosse de hoje. Como será que Jesus a contaria para nós? Eu imagino que seria assim. E eu peço a Jesus que seja fiel ao seu pensamento, né? Que nós sejamos fiéis ao seu pensamento, né? Ao contar essa nova história. Então que Jesus nos ajude a sermos fiéis, traduzindo para os dias de hoje essa sua história. Mas vamos lá. Um homem viajava de moto para uma cidade próxima à sua, quando foi assaltado por criminosos.
levaram a sua moto, o seu dinheiro, suas roupas, seu celular e bateram muito nele, deixando-o quase morto na beira da estrada. Passaram por ali várias pessoas em seus carros e o viram caído, mas o deixaram entregue à própria sorte. Alguns ainda diziam: saia do acostamento, seu tonto. Mas passou por lá também um homem muito simples em seu pequeno veículo e teve compaixão do homem que estava caído. Estacionou, colocou-o em seu carro com muito cuidado, cobriu-o com toalhas, porque ele estava nu, e nem pensou se sujaria os bancos do seu carro com sangue. Levou-o até um hospital na cidade mais próxima. Cuidou dele como se cuidasse de um irmão. E no hospital ainda teve que preencher um boletim de ocorrências sobre as circunstâncias em que encontraram o homem ferido. Como tinha que seguir viagem, ele teve que deixar um cheque calção como segurança naquele hospital, até que ele voltasse. E ele combinou que na volta ele pagaria tudo o que fosse gasto com aquele homem que ele nem conhecia. Então, meus irmãos, essa é a história que nós traduzimos mais ou menos para o dia de hoje. Mas a grande pergunta que nós queríamos fazer é essa: será que nós faríamos o mesmo? Será que teríamos tempo e coragem para socorrer aquele homem? Com qual dinheiro pagaríamos a conta? Nós poderíamos levá-lo até o SUS também. Mas o desafio é que nós sejamos aqueles que dão a mão aos que estão caídos ao chão, quase mortos, desesperados e sem expectativas de futuro, sem fé e sem esperanças. Confiemos nas promessas e nas providências divinas de que sempre serão enviados bons cristãos para nos socorrer. E se fôssemos nós, outra pergunta, e se fôssemos nós os assaltados, os feridos pelas dificuldades da vida? E se fôssemos aqueles à espera de socorro, de amor, de amparo e de consolo? Da mesma forma, deveríamos ter fé e esperança de que o mais alto nos enviaria alguém para nos socorrer. Meus queridos irmãos, eu lhes disse coisas muito difíceis de realizar por todos nós. O que Jesus nos pediu e de fazer o mesmo é muito difícil, porém não é impossível. Temos que nos preparar para isso, estudando, nos avaliando, refletindo, orando e também vigiando. Como parte dessa nova parábola que eu lhes contei, eu proponho algumas perguntas para uma reflexão ainda mais profunda. Qual seria o meu papel ou o nosso papel nesta nova parábola chamada vida? Eis as perguntas para a reflexão. Seria eu, o doutor da lei, desafiando Jesus, os seus enviados e os seus ensinamentos? Pode ser. Seria eu um dos assaltantes que quase matou um irmão que se encontrava em sua viagem em busca de evolução, de progresso? Talvez. Seria eu um daqueles que passaram ao longe quando alguém ferido precisava de socorro e de ajuda? Pode ser também. Seria eu o assaltado, ferido, sem esperanças, sem fé em Deus, caído ao chão, sem perspectivas e com muito medo? Também é possível. Seria eu o bom cristão que, atento ao sofrimento dos irmãos, conduziu aquele sofredor a um lugar certo, apropriado? Seria muito bom que assim fosse. Seria eu o dono da hospedaria ou do hospital que pensou no dinheiro acima de tudo? A pergunta novamente: qual seria o meu papel nessa nova parábola? Eu deixo a resposta para cada um de nós. Ela é muito pessoal. Quem foi de fato próximo daquele homem caído?
Lembre-se que o pior momento na vida de um ser humano é quando ele está caído no chão. E quem é nesse momento, afinal, o seu próximo? É aquele que escolheu amá-lo. Esse deverá ser, meus amigos, meus irmãos, o nosso dever nesses novos dias. Trazer para a vida os ensinamentos de Jesus daquela época, mas que são tão atuais. É chegada a hora de mudanças em nossas atitudes. E terminando esse momento de reflexão em nossa conversa fraterna, eu faço um pedido para todos nós. Sejamos muito mais que bons samaritanos, muito mais que apenas socorristas. Sejamos aqueles que, além de socorrer o seu próximo, o amemos, independente de quaisquer circunstâncias. Sejamos aqueles que praticam a caridade e o amor, sem nada querermos em troca. E que Jesus nos abençoe e nos ilumine para realizarmos esses desafios e irmos adiante e fazendo o mesmo que Ele propõe. Meus queridos irmãos, chegou o momento de encerrarmos essa nossa conversa com essa reflexão na cabeça. Façamos uma prece especial por nós e nossas necessidades. Fortaleçamo-nos para entender o que fazer, para evoluirmos através da prática da caridade e sob as bênçãos e a proteção divina. Sintamos agora um passe de cura, com toda a força superior a nos envolver, nos iluminando e nos abençoando. Graças a Deus. Passemos a fluidificação das águas, não só as que estejam diante de nós, mas também nos filtros, nas garrafas e em nossos reservatórios. Deus, Pai querido, fonte da água mais límpida e cristalina do universo, plena de amor e de luz, colocai nessas águas, conforme nossos méritos, os medicamentos trazidos dos laboratórios celestes, tão necessários à nossa cura física e espiritual, além de nossa transformação. Isso através de Jesus, de seus auxiliares e de toda a espiritualidade superior. Que, fortalecidos e medicados por essa água, sigamos em frente em nossa caminhada evolutiva. Que assim seja. Façamos também as nossas vibrações. Vibremos por todos nós, o povo brasileiro, para que busquemos o equilíbrio, a fé e o comprometimento tão necessários nesse momento. Vibremos por todos os nossos governantes, em todas as esferas, por nossas casas espíritas, fortalecendo-as em suas missões, por todos os dirigentes e trabalhadores dessas casas, pelo Dr. Bezerra e o professor Eurípides Barçanufo e demais veneráveis e suas fraternidades. Vibremos por todos assistidos de nossas casas, encarnados ou desencarnados, pelos profissionais das áreas de saúde e por todos que estejam hospitalizados ou em tratamentos, por nós mesmos, por nossas residências, nossas atividades profissionais, nossas finanças, nossa saúde material e espiritual, por nossos familiares, nossos amigos, vizinhos, por nossa cidade, por nosso país e por todo o nosso planeta. Sejamos abençoados e iluminados. Que assim seja. Pai querido, encerramos agora essa nossa conversa fraterna. Vos pedimos que continueis conversando conosco através de vossos auxiliares, nos protegendo, nos intuindo e nos abençoando. Agradecemos por esse momento e pela oportunidade de repensarmos as nossas vidas através do Evangelho de Jesus. Fortalece-nos para realizarmos a contento as nossas obrigações e nossos deveres. Continuai colocando as vossas mãos sobre as nossas cabeças, intuindo-nos e abençoando-nos, em especial, aumentando em nós a vontade de praticar a verdadeira caridade. Assim, Pai, nós os glorificamos de joelhos em espírito,
através da prece que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha até nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Pai, dai-nos hoje, perdoai nossas dívidas, nossos erros, e dai-nos força para perdoar a quem nos ofender. Não nos deixeis cair em novos erros e novas tentações, mas por vosso amor e bondade livrai-nos de todos os males. Pois a vós, Pai, tudo pertence, todo poder, toda glória, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Você ouviu Conversa Fraterna, uma iniciativa dos grupos Fraternais Eurípides Barçanufo e Luz de Eurípides.